Sejam bem-vindos ao quadro Entendendo o Texto, e no quadro de hoje nós vamos ver um texto não tanto conhecido, mas que algumas vezes eu já me peguei vendo algumas expressões erradas. O texto está em Isaías 41:6, que diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vamos para o texto, porque eu acho que você entendeu. Eu fui chamado para pregar num congresso, numa festividade, e eu cheguei lá nessa festividade, estava tendo assim uma foto, um banner grande de exército, sabe, aquele guerreiro do exército levantando o outro companheiro, e as irmãs na ocasião estavam vestidas de alguns aspectos camuflados, tipo entoando guerra e tal, tipo uma batalha, ou seja, fisicamente, né, esteticamente elas estavam pregando que nós estamos em uma guerra, em uma batalha, que a nossa luta é feroz e que nós devemos nessa caminhada ajudar um ao outro e tal, e tal. Nossa, que bacana, né? Que tema motivacional, que contexto motivacional. Nós precisamos ajudar uns aos outros, ter união. Muito bonito. Mas não tem nada a ver com esse texto. E aí, quando eu preguei de forma verdadeira, ou seja, preguei o que estava no texto, algumas pessoas até ficaram sem graça. Por quê? Porque elas não haviam entendido o texto. E esse é o maior problema da maior parte da igreja hoje, que não analisa o texto. E nem muito menos, sobretudo, o seu contexto, o que o autor quis dizer, o que estava acontecendo quando ele disse o que ele disse, para quem ele destinou essa mensagem, qual era o contexto, qual era o significado, há um anacronismo, qual é a expressão. Todos esses detalhezinhos fazem com que nós entendamos de fato a verdade do texto, o seu contexto de fato. O texto aqui de Isaías, capítulo 41, verso 6, um a outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, nada mais, nada menos, é Isaías apresentando a grandeza de Deus, mostrando as maravilhas do Senhor e o seu poderio, e em seguida, no verso 6 e no verso 7, ele mostra os ímpios se reunindo, se juntando, se unindo, para fabricar deuses e ir ao caminho da idolatria. Isaías está contextualizando ali que naquele momento o povo está se afastando de Deus. Ele está falando para Israel o seguinte: Israel, vocês precisam voltar. Vocês estão ali fazendo o que é errado, vocês estão ali cometendo o pecado, vocês estão se afastando de Deus. Olha só o poder de Deus, olha a grandeza de Deus, olha o poderio do Senhor. E aí no verso 6 e 7 ele fala: porque os ímpios, eles não se reúnem para adorar a Deus, eles se unem para fazer ídolos, para idolatrar, para fugir da lei, para fugir dos caminhos do Senhor. E eles dizem até uns aos outros assim, ó: e o seu companheiro, um ao outro ajudou. E um dos companheiros disse: esforça-te, levanta-te, vamos adorar os ídolos, vamos cultuar aos deuses. É neste contexto que encontra-se a verdade prática, expressiva desse contexto. Não é uma questão de união do povo de Deus, é a união dos ímpios que se unem para adorar falsos deuses. Você entendeu agora, né? Então, pelo amor de Deus, tire esse tema do seu congresso, ou se for fazer esse tema do seu congresso, que você pregue certo o caminho dos ímpios e os caminhos que o Senhor tem para seu povo. Dessa forma, agora que você entendeu o texto, vai para o próximo texto, para você entender muito mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Tamo juntos.